Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. Então, Romanos capítulo 11, nós estamos observando já, chegando na metade deste capítulo. E nós queremos lembrar que o capítulo 10 todo tratou sobre a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Então, espero que depois do capítulo 10, ou até antes mesmo, todos nós estávamos imbuídos, empenhados em pregar o evangelho aos perdidos. Então, todo crente em Jesus tem que proclamar esta mensagem de salvação que nos atingiu. Mas desde o capítulo 10, na verdade, desde o capítulo 9 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo está tratando de um problema que nós não temos hoje, mas que tinha naquela época. Era o conflito entre judeus e gentios. Havia este conflito. E que conflito era este? Os judeus se entendiam como o povo de Deus, e até mesmo os judeus convertidos a Jesus ainda queriam manter algumas estipulações e regras da lei de Moisés. Regras como circuncisão, como comer certo tipo de alimento, a semelhança de Daniel lá no Antigo Testamento. Para nós isso parece que não tem sentido, mas na época isso era muito forte e caro para os judeus crentes em Jesus, que eram membros das igrejas. Esse foi um problema na igreja de Roma, também foi um problema na igreja de Corinto, e nós aprendemos desse conflito entre crentes judeus e crentes gentios, como nós devemos resolver os nossos conflitos. Porque não temos esse problema, judeus e gentios. Gentio é quem não é judeu. Mas nós temos outros problemas. Nós temos outras dificuldades como irmãos em Cristo. Talvez dificuldades sociais, talvez dificuldades de cultura familiar. Cada um foi criado na sua cultura familiar e tem uma dificuldade. Então nós temos dificuldades que muitas vezes geram problemas e nós temos que aprender como lidar com estes problemas como irmãos em Cristo. Às vezes é a questão denominacional, nós somos uma igreja conservadora, fundamentada na Escritura, daí o nome fundamentalista, mas existem igrejas pentecostais, existem igrejas de outras linhas, até que ponto nós temos um relacionamento com essas igrejas ou não. Então temos que ter sabedoria para administrar essas questões, para não chamar igrejas com alguns pontos divergentes de igrejas apóstatas, porque pode não ser, e podemos estar julgando e cometendo terríveis erros. Então, daí é necessário entender bem estas questões. O capítulo 11, que nós vamos estudar agora, dos versículos 13 a 24, trata especificamente de como lidar um pouco com isso, mas esse tema será mais desenvolvido no capítulo 14 e 15 desta epístola de Paulo aos Romanos. Então, vai ser muito interessante quando chegarmos lá, porque isso que ele está tratando aqui, problematizando, no capítulo 14 e 15, será visto de uma maneira muito prática. E, certamente, nós seremos edificados pela palavra do Senhor. Essas epístolas, escritas pelo apóstolo Paulo, às igrejas, elas são nada mais, nada menos do que modelos de como as igrejas devem viver, e, obviamente, os crentes, membros de cada uma destas igrejas. Então, elas estão aqui não por acaso, mas elas são um modelo a ser seguido por nós, o padrão, e nós vamos seguindo esse modelo. Romanos 11, antes de ler o texto, nós vimos do verso 1 ao verso 5 que Deus não rejeitou por completo o povo de Israel. Muito importante. O remanescente fiel foi preservado, mas Deus não rejeitou o povo de Israel por completo. Por que isso é importante? Rememorando. Porque esperava-se, com a chegada do Messias, o Senhor Jesus Cristo, que todo Israel iria se converter, segundo promessas do Antigo Testamento. Só que isso não aconteceu. Pelo contrário, a grande maioria dos judeus, clamou pela crucificação de Jesus e não o reconheceu como Messias. Então, isso ficou confuso. Então, Paulo está explicando aqui, capítulo 11, não, Jesus é o Messias, ele é o Salvador.
Deus preservou um remanescente fiel. O Israel incrédulo será julgado por sua incredulidade. No futuro, Deus vai tratar com Israel novamente. Esse futuro não chegou, mas haverá uma época, cremos nós que a igreja não mais estará aqui, será arrebatada, segundo as profecias da Escritura, e então Deus operará um milagre de conversão no povo judeu, que hoje é um povo incrédulo de Jesus como o Salvador, o Messias, e esse povo haverá de se converter em massa e vai pregar o evangelho ao mundo naquele período de extrema tribulação, que nós entendemos que são os 7 anos de tribulação descritos lá no livro do Apocalipse. Israel não conseguiu a justificação por suas próprias obras, está lá no verso 6. Ele queria ser justificado pela lei de Moisés. Israel, naquele primeiro século ali, da época do apóstolo Paulo, não cria na salvação pela graça do Senhor. Essa mensagem foi inventada só na Reforma Protestante, no século XVI? De modo nenhum. Salvação pela graça veio desde o Antigo Testamento, e a salvação é baseada no sacrifício do Messias, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, de modo que ninguém tem como pagar por sua própria salvação, nem com dinheiro, nem com boas obras, nem com nada. É somente Deus que age na vida do pecador para que ele creia no Senhor Jesus Cristo, arrependido dos seus pecados, e clame ao Senhor por sua vida, para que seja salvo da condenação do inferno, e assim ele será salvo, sem ter feito absolutamente nada. Foi graça, favor, presente, bênção de Deus, e esse é o amor do Senhor por todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo. Você me pergunta, e o arrependimento de pecado e a fé em Jesus não é uma obra? Não, porque a Escritura nos mostra que primeiro Deus, ele transforma o nosso coração para que nós, objetivamente, na nossa história de vida, apresentemos esta fé em Jesus. Mas ela foi plantada pelo Espírito Santo de Deus. E então, no dia que você se converteu, você mostrou, dentro da história humana e da sua história, e da história do povo ao seu redor, que você creu no Senhor Jesus, porque ele já transformou o seu coração. É pura graça. Os judeus não criam nisso. Vimos também em Romanos 11:7 que o remanescente fiel de Israel foi eleito. Os desobedientes foram endurecidos. Existem os eleitos e os endurecidos. Os que creem e aqueles que, infelizmente, não vão crer no Senhor. Têm um coração duro e não querem se arrepender dos seus pecados, vão viver na sua rotina de vida de natureza de pecado. Vimos também no verso 11 que Israel não ficará caída para sempre, pois Deus é misericordioso. Tem um tempo que o povo de Israel vai se levantar como povo. Muitos judeus já se converteram hoje, sim, mas não como povo. A gente não vê nas notícias da TV que a nação de Israel se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Isso vai acontecer um dia. Aí as promessas se cumprirão. Vimos também que pela transgressão de Israel veio a salvação aos gentios. Então, Israel, no Antigo Testamento, proclamava o evangelho aos gentios. Mas como o povo de Israel não fez bem a sua missão, o que é que aconteceu? Deus mesmo enviou o seu filho para levar o evangelho aos gentios perdidos. Jesus veio buscar o que está perdido para levar para ele. E no verso 12, se o pecado de Israel resultou em riqueza para o mundo, quanto mais a sua plenitude. Se Israel, na sua incredulidade, mesmo com todo o seu pecado, um grande número de gentios se converteu, imagine Israel crendo no Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ler a partir do verso 12, mas a nossa meditação é do 13 ao 24, e nesse texto você deve meditar na seguinte ideia: Deus é quem edifica o povo fiel, mas rejeita o povo incrédulo. Deus edifica o povo fiel, mas Deus rejeita quem é incrédulo. Verso 12, Romanos 11:12. Ora,
se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o serão a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade, foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permanecerdes. Doutra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. É um texto mais complexo, mas é interessante que isso aqui é uma carta, é uma epístola. E esta carta foi enviada a esta igreja, diferentemente de nós, que pegamos pedacinho por pedacinho, todo domingo, eles liam a carta toda, num culto, né? E talvez não carecesse de tanta explicação, porque eles já tinham conhecimento do que estava acontecendo naquela época. E o que está acontecendo aqui é que os judeus foram, em grande medida, rejeitados pelo Senhor por conta de sua incredulidade, e os gentios foram aceitos como povo de Deus. Povo de Deus, nesse momento, do primeiro século até hoje, nova aliança, não é o povo judeu, mas é a igreja. A igreja composta por gentios e judeus. Esse é o povo de Deus. Deus edifica o povo que é fiel, ou seja, que vive na fé. Deus rejeita o povo que é incrédulo, aquele que rejeita a fé em Jesus. Nós queremos observar esse trecho em 3 partes. A primeira parte trata de um povo santo. A segunda parte trata de um povo que dá glórias a Deus. E a terceira parte trata de um povo que conhece o caráter de Deus. Temos que entender o caráter de Deus. Só queremos aprender de Deus o aspecto, entre aspas, bom, porque tudo de Deus é bom, né? Mas quando lemos o aspecto de Deus ser severo, eita, esse não é o meu Deus. O meu Deus é só o Deus da bondade e da misericórdia. Mas Deus não é assim. Deus, ele tem um todo complexo, que obviamente eu não conheço, mas que a Bíblia revela os atributos de Deus. Dentre os atributos, além do atributo de amor, misericórdia, bondade, existe o atributo da justiça. Deus demonstra que tem uma ira contra o pecado e, consequentemente, contra a incredulidade. E o apóstolo aqui está querendo exatamente mostrar isso para a igreja. E o objetivo desse texto, além de tudo, é igreja gentílica, não se ensoberbeça, porque Israel foi cortado e vocês foram escolhidos. Seja humilde, porque do mesmo jeito que Deus cortou Israel,
Pode cortar vocês. Os ramos serão santos se a raiz o for. É o primeiro aspecto aqui, pensando num povo santo. Observando novamente Romanos, verso 13 e 14, Paulo claramente fala aos gentios agora. Então, na carta aqui, isso é muito importante. Ele estava falando aos judeus, ele falou muitas palavras aos judeus no capítulo 10, verso 1, por exemplo. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. E aí ele vai discorrer aqui do povo judeu e do amor que ele tem por seu próprio povo. Considerava até, em um certo sentido, rejeitar a sua salvação para que o seu povo fosse salvo. Entendo eu que ele falava isso não literalmente, mas no sentido de exagero do amor que ele tinha pelo povo judeu. Mas no verso 13, agora ele está falando aos gentios, que são todos aqueles que não são judeus, que estão ali na igreja de Roma. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto que ele era apóstolo aos gentios. Então, ele não trabalhava com os judeus, ele se especializou em levar o evangelho a quem não era judeu. Agora, se aparecesse um judeu, obviamente, Paulo pregava o evangelho, é claro. E no verso 14 diz, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Emulação é a ideia aqui de ciúmes. E é esquisita a metodologia, não é verdade? Então, vamos criar ciúmes em Israel para ver se Israel percebe o que ela está perdendo, ou o que ela perdeu, o que o povo perdeu. O povo de Israel perdeu o lugar de povo que proclama a palavra de Deus. Lemos, poucos capítulos atrás, que de Israel vieram os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. De Israel veio a lei. De Israel veio o templo, veio o Messias, Jesus Cristo, judeu. Tudo isso, engrandecia essa nação, porque é uma nação que foi formada desde o início de Abraão para proclamar o evangelho aos perdidos, para dar glórias a Deus no meio da antiguidade. Perceba então que o Senhor nosso Deus, ele não se apega a rótulos. O verdadeiro israelita não era o israelita de raça, era o israelita que era convertido ao Senhor. No Antigo Testamento, convertido ao Messias, que cria que o Messias viria livrá-lo da condenação dos seus pecados. Cada cordeiro que era abatido diariamente, ou na Páscoa, ou no dia da expiação, esse cordeiro simbolizava o sacrifício do Messias que viria no futuro. Então é muito importante termos esse entendimento do povo de Israel e da nação de Israel. Só que tudo isso que eles tinham, maravilhoso, eles como povo jogaram fora. Deus deu muitas oportunidades, mas eles jogaram fora. E agora, Deus, na administração do seu plano, colocou um novo povo. Esse novo povo se chama igreja. E a igreja não mais é composto por uma raça de pessoas, como o caso dos judeus, mas é composto por um grupo de convertidos de todas as raças, tribos, povos e nações. A igreja tem um começo, como estamos vendo no livro de Atos dos Apóstolos, e a igreja tem um final, no dia que ela será arrebatada. Então, a estratégia de Deus, ao escolher os gentios para administrar o reino de Deus na terra, depois da morte, ressurreição e subida do Salvador, foi escolher os gentios como povo, para ver se Israel percebe o erro que cometeu, não crendo no Senhor Jesus Cristo. Muitos judeus creram, mas estamos falando do Israel como um povo todo. E é isso que o apóstolo está a dizer desses dois versículos. E então, ele deseja apresentar o ministério de Deus para os gentios. O apóstolo aqui queria que todos os judeus viessem a ser salvos, mesmo que provocados por esta emulação ou ciúmes. Olha Romanos 10, 19, retornando um pouquinho. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Romanos 10, 19. Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira.
Isso para Israel naquela época era uma grande humilhação. Deus estava rejeitando Israel como povo e estava formando um novo povo. Israel podia entrar nesse novo povo. Só que agora quem administra o reino de Deus na terra é a igreja, a partir dos apóstolos, bispos, ou seja, os pastores e os outros irmãos da igreja. Romanos 11:11. Olha aí o que diz. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes novamente. Então, Israel caiu. Israel tropeçou, mas não caiu. Em que sentido? Ele tropeça, mas não fica caído. A ideia é que Israel, no futuro, como povo, vai voltar. Vai ter um dia que Israel vai voltar a ser o povo que administra o reino de Deus na terra, através da ministração da palavra de Deus e da proclamação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Será lá no futuro, naquele período de 7 anos de tribulação, é o que a Bíblia fala lá dos 144 mil das 12 tribos de Israel, Apocalipse capítulo 6. Mas hoje é a igreja e Israel tem que perceber, através desse ciúme que Deus está provocando no povo de Israel, tem que perceber, olha tudo que eu estou jogando fora a palavra de Deus, jogando fora esta herança dos patriarcas, jogando fora o fato de que o Messias saiu do meio de nós, jogamos tudo fora, por causa do legalismo, que é a salvação pela lei de Moisés, salvação por obras, salvação por regras. Regras não salvam, religiosidade não salva, penitência não salva, nada que o homem faça nesta terra traz salvação. Somente o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o arrependimento dos pecados e a fé no Senhor. Mas Israel ainda não percebeu. Israel ainda vive no seu egoísmo, até hoje. Uma nação que se sente superior a todas as outras, uma nação soberba, desde os tempos antigos, mesmo maltratados por outros povos, e eu não estou dizendo que foi correto maltratar Israel, mas mesmo maltratados, mesmo julgados por Deus no cativeiro assírio, no cativeiro babilônico, no cativeiro romano também, não deixa de ser, e até em outros momentos da história, principalmente na Segunda Grande Guerra Mundial, e até hoje, com o movimento antissemita que existe contra o povo de Israel, Israel não percebe que tem que se arrepender dos pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Mas isso serve também, irmãos, para todo aquele que respira o ambiente da igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que ouvem a pregação do Evangelho pela sua boca, você que é filho de Deus e crente no Senhor Jesus Cristo. Você rejeita, aquele que não crê em Jesus está rejeitando tudo isso, toda esta graça, todo o amor de Deus, todo o amor do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos obrigar ninguém a crer em Jesus, mas nós sofremos e ficamos tristes, porque o que é a vida sem o Senhor Jesus Cristo? O que é viver nesta terra sem o apoio do nosso Deus? Sem saber que é Deus quem nos sustenta na aflição. Como a pessoa vive aqui sem o suporte de Deus, sem o apoio do Senhor? Como ela encara as dificuldades da vida? Ela não encara. Ela vai buscar refúgios, nesta terra, que obviamente não vão resolver a angústia do pecado que está no coração do homem. Lembre-se disso. Todo pecador sofre, irmãos. Todo pecador sofre. O pecado é sofrimento, certo? Nós que pela graça de Deus, misericórdia do Senhor, tivemos a nossa vida limpa pelo sangue de Jesus, não porque somos bons, mas pela misericórdia e graça de Deus, nós temos uma vida maravilhosa, porque a graça de Deus nos sustenta. E quem não tem esta graça? Certamente sofre bastante, não tem esta felicidade no Senhor. Olha agora Romanos 11:15. Romanos 11:15 diz: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo,
que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E aqui já é uma indicação do futuro. Quando Israel se restabelecer desse seu período de séculos de incredulidade, aí então haverá um soerguimento de Israel. É muito provável que seja também a profecia lá de Zacarias 37, profecia do Vale dos Ossos Secos. É lindo, né? Aquele texto, quando nós lemos, os ossos começam a tilintar, começam a se mexer. Queria ver um filme sobre isso, né? Numa produção bem legal. E então vai crescendo a carne, vai crescendo os nervos, vai crescendo os tendões e se forma um exército ali de homens ali. Esse exército é o Israel transformado pelo Senhor nosso Deus, falando do futuro de Israel, quando todo Israel será salvo. O restabelecimento dos judeus aponta para este futuro, para essa bênção futura, e será uma bênção no momento mais crítico da humanidade, nos 7 anos de tribulação. Olha então o verso 16, Romanos 11, 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Primícias aqui se refere aos judeus de nascimento, como o próprio apóstolo Paulo, que aceitaram Jesus como o Messias, como o Senhor, como o Salvador. A raiz aqui são essas mesmas primícias. E se a raiz é santa, as primícias serão, os ramos serão santos. Por isso que Deus, ele teve que rejeitar o Israel incrédulo e trabalhar e edificar esse novo povo chamado igreja, onde tem judeus convertidos e gentios convertidos. E o importante é que a base, que é essa raiz, seja santa, sejam crentes mesmo. Então, todos os ramos também serão santos. Isso aqui é uma alusão, certamente, a esses primeiros cristãos, judeus, que haviam se convertido há pouco tempo, e que a partir dessa base, que a igreja teve uma base judaica, cresceu na base dos apóstolos judeus, Jesus, obviamente, judeu, e todos os primeiros convertidos lá em Jerusalém, que ficaram em Jerusalém, mais de 3.000, certamente, a maioria eram judeus também, só lá para depois da conversão do apóstolo Paulo, e quando Barnabé vai para Antioquia, reforçar e dar o aval de que Antioquia era uma igreja mesmo, é que começam a existir as igrejas gentílicas, dos gentios, e depois mistura, né? Tem muitos judeus dentro das igrejas chamadas gentílicas aqui. Os ramos serão santos se a raiz o for. Essa é a ideia principal desse texto. Por isso que o Israel incrédulo teve que ser rejeitado. Por isso que dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo têm que ser santos, têm que ser crentes. Porque uma igreja composta por crentes em Jesus, transformados pelo poder de Deus, obviamente terá os ramos, suas vertentes santas também, e a igreja continua sendo santa diante do Senhor. Uma igreja composta por muitas pessoas que não são crentes, até na sua liderança, isso faz a igreja se arruinar. A igreja deixa de ser igreja. Tem um nome, mas se torna um aglomerado de religiosos, que talvez por não entenderem a palavra de Deus e se esmerarem em obedecer à vontade do Senhor revelada na Bíblia Sagrada, não estão vivendo a igreja de Jesus. Obviamente não vão ter as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Obviamente não vão viver o evangelho na prática. Vão viver uma religião que não é o cristianismo. É o que nós observamos muitas igrejas na nossa cidade, no nosso país. Então, a Manancial é a única igreja boa e correta? Claro que não. Várias igrejas pregam o evangelho do Senhor Jesus e obedecem à palavra de Deus. No entanto, o número daquelas instituições que se chama igreja e que está bem longe do que a Bíblia chama de igreja é muito maior do que aquelas igrejas que buscam servir, glorificar a Deus e adorar o Senhor. E, irmãos, o nosso grande desafio
para nós não cairmos, como Israel caiu ali, é não olhar para o homem. Sempre que você servir numa igreja, nesta ou em outra, não olhe para o ser humano. Entenda o que eu quero dizer. O propósito não é social, não é. O propósito da igreja não é dar assistência aos seres humanos, nem é resolver os problemas dos seres humanos. É isso que nos confunde a mente, porque talvez todos nós viemos de uma tradição católica romana, ou espiritualista, ou espiritista, o espírita. Por quê? Porque essas tradições mostram que a religião cristã envolve um assistencialismo humano. Mas não é isso que Deus fala no Evangelho. A religião cristã, como descrita na Bíblia, como ensinada por Jesus e pelos apóstolos, é dar glórias a Deus, se necessário, com a minha própria vida. Esse é o crente. Ele dá glórias a Deus com a vida dele. Não só com as palavras, mas com a vida. Não temos perseguição, graças a Deus. Damos glórias a Deus com a nossa obediência. Damos glórias a Deus rejeitando o mundo, rejeitando os vícios, rejeitando as coisas terríveis que parecem boas, que parecem interessantes. Focamos no que Deus diz, que não é um absurdo o que Deus diz. Não são pesados os mandamentos de Deus. Não são. Deus não pede para ninguém sair 1 quilômetro andando de joelho ou se machucando com um chicote. Deus não diz isso. Deus não está querendo. Deus nem diz quantas horas você tem que orar. Deus não diz quantas vezes você tem que vir para a igreja. Deus não diz na Bíblia regras humanas que você tem que cumprir. Deus não diz. Mas o que é que Deus quer? Deus quer que nós ofertemos a nossa vida. O que é a nossa vida? A nossa vida, você pode interpretar como o seu tempo. A nossa vida, sua vida, você pode interpretar como o seu recurso, sua inteligência, a sua juventude. Tudo isso é a sua vida. O que dessa vida você oferta a Deus todo dia? Entende? Isso é muito pessoal. Só você responde para Deus. O que é que você dá da sua vida para Deus todo santo dia? E é essa adoração que Deus espera de nós. A igreja aqui é só uma expressão da nossa alegria. Os cânticos, como numa batalha, são para nos animar e nos motivar a servir mais a Deus e, primeiramente, dar glórias ao Senhor, é claro. A meditação também aqui é como numa batalha, quando o comandante vai lá instigando os soldados, batendo nos escudos para a batalha. A meditação na Escritura é exatamente isso, para a Escritura nos motivar, o Espírito Santo nos motivar a continuarmos firmes nessa batalha, meio que guerra de trincheira, uma batalha silenciosa, mas que é todo dia na vida do crente, lutando dentro do seu coração contra os seus próprios pecados. Israel, como povo, sucumbiu, se tornou incrédulo. Se nós não olharmos para Cristo, poderemos também, como povo, sucumbir. E um exemplo aqui, eu não vou ler o texto, mas mencionar, é Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso. Jesus fala com aquela igreja, e Jesus diz para aquela igreja, que ela tem que voltar ao primeiro amor, o amor da conversão. Você lembra quando você se converteu? A alegria da conversão, essa alegria tem que ser permanente na sua vida. Não está sendo hoje, a mensagem daquela igreja é para você também. A alegria da conversão. E Jesus diz, se não te arrependeres do teu pecado e voltares ao primeiro amor, retirarei de ti o candeeiro. Igreja de Éfeso, você vai deixar de ser igreja. Jesus, que enviou os apóstolos para levar o evangelho aos perdidos,
É o mesmo Jesus que diz à igreja de Éfeso que se você não amar, como no começo da sua conversão, no seu primeiro amor, Jesus está dizendo para aquela igreja, você vai deixar de existir. E a igreja de Éfeso deixou de existir mesmo. Ela se acabou. Não existe mais a igreja de Éfeso. A Igreja Batista Manancial tem 57 anos. Hoje, até hoje, nós cremos que ela é um candeeiro, que ela é luz no meio das trevas. E nós temos que ficar firmes para que a igreja, cada um de nós, crentes em Jesus, continuemos sendo luz no meio das trevas. Mas o segundo aspecto desse texto, agora usando a figura que Paulo coloca aqui, Paulo coloca a figura de uma oliveira e dos ramos e da raiz desta oliveira. Os ramos não devem se gloriar em si mesmos, porque a raiz é quem o sustenta. Então, pensando em nós como os ramos, não devemos nos gloriar em nós mesmos, porque tem uma raiz que nos sustenta. Olha então Romanos 11:17. Romanos 11:17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Então, aqui nós temos uma árvore, uma oliveira raiz, usar raiz assim no sentido de natural, ela é natural, ela não foi plantada, ela já nasceu ali, aquela oliveira. E então o que aconteceu? Veio um agricultor, podou alguns ramos, galhos daquela oliveira, enxertou galhos de uma outra oliveira, chamada oliveira brava. A oliveira que não é da melhor estirpe, digamos assim, que é a oliveira natural. E na minha habilidade como cultivador de algumas plantas, eu estou treinando fazer enxertos, né, em algumas plantas. Ainda estou treinando fazer enxertos. E dá uma pena, você tem a plantinha toda bonitinha, e aí você tem que cortar. E é um galho, é de vaso, né? E é um galho tão bonitinho, está tão lindo ali, mas você tem que cortar para ela ficar mais bonita ainda, né? E aí você corta aquele galho, será que vai dar certo? Será que ela vai morrer? Aí você tem que selar o ferimento, e muitas vezes você corta e pega um galho de outra, da mesma espécie, e coloca ali em cima, faz um curativozinho, ela pega, é incrível, e aí pode nascer uma flor de outra cor naquela planta. É uma planta que tem uma flor rosa, pode nascer uma branca, pode nascer uma roxa, e aí você faz todo tipo de experiência ali, né? É a ilustração que Paulo está usando aqui, só que ele usa com a oliveira. A oliveira brava são os gentios. A oliveira natural são os judeus. A raiz é a mesma. A raiz ali é a mesma. Essa raiz que sustenta, nós podemos entender que é a mensagem de todo o Antigo Testamento, a pregação de Jesus e dos apóstolos, porque tudo isso vem do povo judeu. Não é só o povo judeu em si a raiz, mas é tudo que vem com o povo judeu. Nós fomos abençoados por esse povo, porque recebemos a pregação do Antigo Testamento, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A maioria dos autores do Novo Testamento também são judeus, crentes convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Então, toda essa riqueza que Deus revelou aos judeus, toda essa mensagem, o próprio Messias que é judeu, os apóstolos que são judeus, tudo isso junto, todo esse pacote é essa raiz. A raiz sendo santa, então todos os ramos serão santos. Só que alguns ramos estavam ficando podres. E a gente sabe que um ramo podre na planta pode prejudicar toda a planta. O que é que você tem que fazer? Cortar para que a podridão não se alastre. Esta podridão era a incredulidade da nação de Israel, e é exatamente isso que o apóstolo está tratando aqui. Essa partícula si, no início do verso 17, ela não fala de algo que pode acontecer,
mas ela trata de algo que certamente, realmente aconteceu. Isso é importante de nós entendermos, meditarmos e destacarmos. Olha aí, então, o que diz no final do verso 17 ainda. E tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Então, a oliveira brava, os gentios, o ramo da oliveira brava foi enxertado ali, e nós crescemos como igreja bebendo da revelação de Deus dada aos gentios, do Messias, o Salvador, que era judeu, dos apóstolos, que também eram judeus. Então, tudo isso é a seiva que dá energia para essa planta, que hoje é a igreja do Senhor Jesus Cristo. São os gentios, somos nós, crentes em Jesus. Olha então o que lemos no verso 18. Não te glories contra os ramos. E aqui é o problema que existia naquela época. Os gentios agora, que tinham autoridade na igreja do Senhor Jesus Cristo, eles podiam se sentir maiores e melhores do que o povo judeu, e até maltratá-los em alguma medida. E essa era a briga e o problema naquela época em várias igrejas, não só na igreja de Roma, como na igreja de Corinto. Isso nos ensina que sempre houve problema nas igrejas. Desde que eu era adolescente, que eu criei no Senhor Jesus Cristo, eu ouço pessoas dizendo: não vou mais para a igreja. Igreja só tem problema, igreja só tem confusão, não quero saber de igreja. Tem pessoas profundamente traumatizadas com a igreja, eu sei disso. E desesperançadas, porque a igreja é falida, é uma instituição fracassada, a igreja não funciona. Muitas pessoas pensam assim. Porque já viram problemas, dificuldades, divisões, intrigas, irmãos maltratando outros irmãos, e tudo que você possa imaginar já se aconteceu em igreja. É verdade? É verdade. Isso é verdade mesmo. Isso não aconteceu só no século XXI, nem só no século XX, nem no XIX, nem no XVIII. Isso aconteceu sempre. Sempre. E Deus, na sua maravilhosa sabedoria, deixou registrado na Bíblia os erros dos homens de Deus. Quando Barnabé e Paulo tiveram um problema, dois missionários, homens de Deus, tiveram uma divergência de opinião com relação a como servir na obra de Deus, de modo que um não podia mais servir do lado do outro. Paulo foi para um lado, Barnabé foi para o outro lado. Não se ouviu mais falar de Barnabé no Novo Testamento. E Paulo foi quem escreveu as epístolas, e Deus deu essa bênção para o apóstolo. Paulo se arrependeu de muitos pecados dele, ele confessa no Novo Testamento. Irmãos, isso tudo nos ensina que nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado. E a única salvação é o Senhor Jesus Cristo. E que a igreja, ela não é uma instituição humana. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. É assim que você deve enxergar a igreja de Jesus. Se um dia esta igreja não estiver correspondendo aos fundamentos da Escritura, é o momento de você procurar uma outra igreja. Eu vou procurar também. Vamos todos procurar, né? Mas se Deus quiser, isso não vai acontecer. Vamos batalhar e preparar as futuras gerações para que esta igreja esteja firme na palavra de Deus até a volta de Cristo. E não é fácil, certamente é difícil, mas é assim que caminha a igreja de Jesus. Hoje a igreja é chamada Batista, tem outras igrejas que têm outros nomes. Na Idade Média eram outros nomes. Haviam grupos chamados valdenses, albingenses, eram grupos que seguiam fiéis na palavra de Deus, em paralelo com a dominação romana da Idade Média. Mas eram fiéis à palavra e pregavam o evangelho. Hoje existem as igrejas que permanecem fiéis à palavra de Deus, mesmo no meio de um mar de igrejas esquisitas e, obviamente, da dominação romana. Então, não nos gloriemos em nós mesmos. Quem nos sustenta, irmãos, é o Senhor. A raiz é a revelação de Deus. É toda essa herança judaica que nós recebemos, não porque os judeus são especiais, mas porque Deus quis.
desse povo trazer todos esses ensinamentos para que nós viéssemos a ser uma igreja. Essa é a vontade de Deus. Então não nos gloriemos em nós mesmos, mas busquemos servir a Deus para a honra e a glória do Senhor. Olha então o que diz ainda no final do verso 18: se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Lembra disso? Estou de pé, sou um crente, venho para a igreja, carrego minha Bíblia, leio minha Bíblia, obedeço ao Senhor, pequei, confessei, me arrependi, continuo minha caminhada. Pode chegar o dia que eu ache, enganadamente, que é porque eu sou uma pessoa muito boa, que é porque eu sou uma pessoa muito correta, e que tudo que eu penso e tudo que eu digo é o certo. Então eu posso acabar achando que eu sou o ápice da humanidade. Tenhamos cuidado, irmãos. Nós todos somos pecadores, por mais que você conheça da Escritura. Temos que observar sempre o nosso coração, porque sempre tem um pecado escondido ali dentro, que nós precisamos descobrir. Faça a oração de Davi no Salmo 139. Final do Salmo 139, você pode orar como Davi, verso 23. Salmo 139, verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Por que ele ora assim? Porque ele não conhece. Você conhece o coração? Não conhece, não. Né? Ninguém conhece profundamente. O pecado é muito profundo, está tão entranhado que nós não temos nem noção do pecado que está aqui e que você ainda não enxergou. E aí Davi ora: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Os nossos pensamentos nos traem. Falhamos no pensamento e nem percebemos, pecando diante do Senhor. Verso 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a oração diária de todo crente. Não é para ser a reza, mas é para ser a essência da oração que fazemos ao Senhor. Porque, irmãos, somos pecadores. Enquanto estivermos vivos aqui, vamos pecar. Isso não é desculpa para pecar, mas é a realidade. E temos que nos investigar e sempre nos colocar diante do Senhor, arrependidos dos nossos pecados. E é o que Paulo está dizendo para aquela igreja: não se glorie, porque Deus te deu aí, povo gentil, né, o poder da igreja. Não te glorie, porque os judeus caíram e você, gentil, agora é igreja, é salvo. Não te glorie. Pelo contrário, não é você que sustenta a raiz, é a raiz que te sustenta. Nós somos os ramos, quem nos sustenta é o Senhor nosso Deus. E o verso 19: dirás, pois, Romanos 11, 19, dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. E esse versículo a gente tem que ter cuidado, que a ilustração ela tem limite. Dá a ideia que é uma vaga, né? Então tem um número de vagas para salvação, então alguns foram cortados para entrar outros salvos. Tem um número limitado de salvos por época. Não é assim que funciona, certo? Então a gente tem que entender que ele não está sendo literal aqui. É uma figura, é uma ilustração. A ideia é que o povo judeu, como povo, deixou de ser quem administra a obra de Deus na terra. E agora é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Verso 20. Bem, pela sua incredulidade, verso 20 diz: bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Percebe? Temos que temer a Deus e não nos ensoberbecer, porque estamos firmes. Qual é a reação de um crente que se santifica e que é fiel a Deus? Não é a soberba. Não é achar que chegou no ápice. Não é achar que não tem mais pecados para vencer. Não é achar que domina tudo da Escritura e agora o que eu falo e profiro é a plena verdade. Não é. Um crente que confia no Senhor, a marca
de santidade é tema a Deus. Essa é a marca de santidade. Por isso, vem o terceiro aspecto e último da meditação de hoje, que os ramos devem considerar a bondade e a severidade de Deus. Os crentes, eles, obviamente, entendem que existe a incredulidade e que se eu não tomar conta do meu coração, eu vou pender para a incredulidade. Não tem crente tão forte que não venha a cair numa incredulidade. Sabe qual é o início? Pelo menos na modernidade, observando a realidade, o início desta incredulidade é quando um crente olha para a igreja e ele só vê defeitos. Eu não gosto da música. O pregador demora muito, não gosto do pregador. Ontem, de fato, eu demorei, peço perdão às irmãs. Mas estava tão bom, estava tão legal, que aí eu me empolguei. Mas bem, uma vez a cada 10 anos eu prego para a sociedade feminina, né? Então, já não vou me aturar aí nos próximos 10 anos. Mas a ideia, o pregador não satisfaz. Não gosto dessa cor, não gosto do piso, aquela irmã ranzinza, aquele diácono perturba, e aí vai. Se olharmos os defeitos da Igreja de Jesus, só vamos ver defeitos. Porque todos somos pecadores, cada um vai ter o seu pecado aqui. Se você somar, olha o tanto de pecado. Todos nós estamos em formação, todos nós. Todos estamos sendo transformados, dia após dia. Todos nós temos que aprender a viver na igreja do Senhor Jesus Cristo. Entende? Quando você olha para a igreja, o que é que você tem que ver? Você tem que viver pela fé. Quando você olha para a igreja, você vê o quê? É o corpo de Jesus. Imperfeitos, sim. Pecadores, sim. Mas é o corpo de Jesus Cristo. Está na Bíblia Sagrada. É o corpo de Jesus. São pessoas, pelo menos a maioria, por quem Jesus derramou o seu sangue. Jesus na cruz derramou o santo sangue pelas pessoas que estão sentadas nessas cadeiras. Não é verdade? Os que creram em Jesus. É assim que a gente enxerga a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é assim que a gente vive pela fé. Quem é o meu marido? É o homem que Deus me deu. E é ele que eu tenho que respeitar e amar. Quem é a minha esposa? É a mulher que Deus me deu. É dela que eu tenho que cuidar e fazê-la feliz até o último dia da minha vida. É assim que enxergamos os nossos cônjuges. Se você enxerga o seu cônjuge pelos defeitos, você não vive pela fé. Então, ignora os defeitos? Não. Isso é um outro momento para dizer isso. Os defeitos, obviamente, se conversa, se ora, mas não se enxerga os defeitos como o foco principal dos relacionamentos e da vida. O justo vive pela fé e aguarda o seu Redentor. Observe, então, que nós não devemos nos ensoberbecer, mas devemos temer a Deus. E temer aqui é o temer lá de Provérbios 1, 7, e que se repete em várias partes do texto de Provérbios, mas também é o temer ter medo. Talvez muitos crentes na modernidade ouviram muita pregação sobre Deus, talvez só sobre o amor, só sobre a bondade, só sobre a misericórdia, e é necessário ouvir a pregação de que Deus é Deus. E o Senhor nosso Deus, nós devemos temer. Moisés, quando estava para subir, na verdade, subiu lá no Monte Sinai para receber as tábuas da lei. Diz o texto lá de Hebreus, capítulo 13, que ele tremeu e temeu, ele estava aterrorizado, morrendo de medo da revelação de Deus ali no Monte Sinai. E os crentes da modernidade não têm medo. Tratam Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Não pode. Nós temos que ter medo da pessoa do Senhor. Um profundo respeito ao falar de Deus, das coisas de Deus, da vontade de Deus, do serviço ao Senhor. Porque Ele é santo
E tudo que se refere a Deus é santo e sagrado. A cadeira, o piso, o prédio não é não. Mas tudo que se refere a Deus, o corpo da igreja, a palavra do Senhor é santo, é sagrado e tem que ter todo o respeito. Por quê? Verso 21, Romanos 11, 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, judeus, também não te poupará. Gentil, igreja. Se Deus não poupou Israel, mandou Israel para o cativeiro assírio, mandou Israel para o cativeiro babilônio, mandou Israel para o cativeiro romano, que é o que eles estão vivendo aqui nesse período, do século I até antes do ano 70, no ano 70, Jerusalém é destruída pelos romanos. Se Deus fez isso com o povo dele, os judeus, que dirá da igreja, se a igreja não obedecer e temer ao Senhor nosso Deus, ter medo de Deus. Não medo como uma assombração, é claro, mas medo porque ele é o rei, ele é o juiz, ele é o Senhor, e nós somos os servos para obedecer à sua vontade e à sua palavra. Salmo 31, verso 23 diz: amai o Senhor, vós todos os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Contrário de temer a Deus é soberbo. Não pense que ser soberbo é só quem anda com o pescoço assim. Pode ser também. Mas sabe quem é o soberbo? É qualquer pessoa que não se humilha diante de Deus. Se você tem um pecado e não reconhece o seu pecado, e não se arrepende do seu pecado, e confessa ao Senhor, você é o soberbo. Isso é ser soberbo. Eu não me humilho diante do Senhor. Eu vivo do jeito que eu quero. Eu trato Deus como eu quero. Eu venho para a igreja e eu faço o que eu quero. Porque eu sou eu. Esse é o soberbo. Não se prostra ao Senhor. Não se humilha ao Senhor. Não ama o seu irmão. Não se humilha diante do seu irmão. Se considera acima de tudo e de todos. Esse é o soberbo. Deus retribui com largueza. Largueza que significa que Deus vai dar muitos açoites no soberbo. É muita peia no soberbo. Salmo 101, verso 5. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Isso é Deus falando. Não suportarei o coração soberbo, o olhar altivo. Não suportarei o que fala calúnia do seu próximo às ocultas. Olha aí como é sério. Se o irmão vier para você, pai, deixa eu te falar o que eu ouvi lá do Valnei. Sabe o que você vai dizer? Quero nem saber. Quero nem saber, se afaste de mim, porque eu tenho medo de Deus. Não quero saber. É isso que você vai dizer. Certo? É isso que você vai dizer. E se tem alguma coisa contra ele, vai falar com ele. E se não for, eu vou dizer para ele. Não sei nem o que é que eu vou dizer, porque eu não ouvi, mas vou dizer que você tem algo contra ele. É assim que vai ser. Eu criei uma confusão. Quando eu era adolescente, estava o grupo de jovens da igreja reunido lá. Vamos fazer uma comemoração aqui. Mas não vamos chamar o fulano. Porque o fulano é assim, assim, assado. Foi o que eu fiz? Eu fui na casa do fulano. Eu disse para o fulano. E o fulano apareceu. E a bagunça foi grande. Aí eu me lembro que teve uma senhora que disse, mas Valnei, você não podia ter feito isso. Mas está errado, minha senhora. Está errado. A mocidade, todo mundo aqui. Ah, mas chama quem quer. Tudo bem, óbvio, né? Acho que eu já não farei isso. Mas, né? Estava desprezando o outro. Não pode. Se é da igreja, tem que chamar todo mundo. A mocidade vai fazer uma programação, tem que chamar todos os jovens. Acabou. Tem um retiro dos jovens, tem que ir todos os jovens. Não pode deixar nenhum de fora. Se é uma programação dos casais, tem que ir todos os casais. Todo mundo tem que estar junto. É a igreja. Ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. A não ser que a pessoa não queira ir, ninguém vai obrigar. Mas quem quer ir, tem que ir. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. O soberbo, então, e aqui a comparação é, essa calúnia ao próximo é típico do soberbo.
é típico daquele que não se humilha diante do Senhor. São exemplos para entendermos quem é o soberbo. E então voltamos para o verso 21. Romanos 11, 21 diz: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então, se Deus não poupou Israel, lembre disso. Se Deus não poupou Davi, por exemplo, Davi foi disciplinado por Deus. Se Deus não poupou Abraão, Abraão também teve, as disciplinas do Senhor na vida dele, e outros homens de Deus que foram disciplinados pelo Senhor, por que é que Deus vai lhe poupar? Então, você que é crente, tema a Deus. Não acho que porque é crente, pronto, estou salvo, posso fazer o que eu quiser e está tudo bem. Não. Deus vai tratar com você. E o verso 22? E aí que vem o ensino. Considerai. Considerai fique atento, preste atenção, pois a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Esse é Deus. Considere isso. Deus, ele é bom, mas Deus também é severo. Deus é bom para os que andam na fé. Deus é severo para os que caem na incredulidade. Esse é o principal ensino aqui. Não está falando de perder salvação. Esse texto está falando do convívio que se enxerga nos olhos humanos. Eu sei que nós somos crentes porque professamos a fé em Jesus. Se um dia eu começar a ter comportamento de incredulidade e me afastar dos caminhos do Senhor, os irmãos vão deduzir o quê? Valnei nunca creu no Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade. Deus é bom, extremamente bom, para com os da fé. Por isso tema a Deus. Não despreze tudo que Deus tem te dado. Se esmere, se esforce, ame a Deus com o máximo da sua vida, da sua mente, da sua alma, do seu corpo. Mas aqueles que caíram, e se refere à incredulidade, esses aí Deus vai ser severo. Deus vai tratar. E, obviamente, nós não queremos cair nesta severidade. Em Romanos 11, 23, lemos ainda: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Isso vai acontecer provavelmente no futuro, como já falamos. Mas hoje, quando um judeu se converte, faz parte da igreja, enquanto a igreja existir. E no verso 24, pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais? E aqui é uma esperança para o judeu. Aqui é a esperança. O judeu, você foi cortado porque foi incrédulo, mas se converter, você vai ser enxertado de novo na raiz, que é o Senhor, que é a palavra de Deus, que é o Messias, o ensino dos apóstolos, que é tudo isso. Você é enxertado de novo no ministério da igreja e no futuro todo o povo de Israel vai crer lá nos 7 anos de tribulação. Mas se viver na incredulidade, severidade de Deus. Deus edifica um povo fiel, mas rejeita o incrédulo. Perceba que aqui nós falamos de um povo que é santo, nós falamos de um povo que dá glórias a Deus. Se não dá glórias a Deus, se não vive em temor do Senhor, é cortado. E também percebemos o caráter de Deus. Deus é um Deus de bondade, mas o Senhor também é um Deus de severidade. E nós queremos amar e glorificar o Senhor nosso Deus com as nossas vidas, doando o máximo do que temos. Lembre-se disso. Deus não nos obriga, Deus não nos força. Deus quer que o adoremos e o sirvamos por amor a tudo que Ele fez por nós, enviando Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, te louvamos gratos pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui,
desde o dia do nosso nascimento, na nossa história de vida, até o dia do arrependimento dos pecados, da fé e da conversão. E é o Senhor que tem nos sustentado e nos livrado de tantos males. Pai amado, capacita-nos para que olhemos menos para nós e mais para Ti, e para que Te sirvamos em obediência ao Senhor e à Tua palavra, até a volta do Senhor Jesus. É o que Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, uma boa noite, terá um momento de oração silenciosa e você pode conversar um pouco mais com o Senhor, seu Deus. Uma boa noite a todos.